Com a implantação da rede protetiva, Jardinópolis se destaca como cidade pioneira na proteção de crianças e adolescentes em situação de violência. Um exemplo é o caso da adolescente que ficou 3 dias desaparecida. Ela teria sido dopada e abusada sexualmente. É no Centro de Referência da Criança e do Adolescente de Jardinópolis que estão reunidas as ações de proteção às vítimas em situação de violência. Atendimentos do Conselho Tutelar, da Escuta Especializada e do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos desse público. Da união de todos, foi implantada no município a rede protetiva, que tem a participação do Ministério Público, secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, todos juntos na defesa da infância e juventude. A partir do momento que a rede tem o conhecimento da criança e do adolescente que foi vítima de uma violência, os atendimentos a partir do Conselho Tutelar, eles são realizados alguns encaminhamentos baseados em leis federais, que é a lei, por exemplo, da escuta especializada, e após a escuta especializada são realizadas algumas sugestões de encaminhamentos, o qual o Conselho conduz. E a rede protetiva tem esse papel. Garantir o direito dessa criança, desse adolescente, de que realize esses atendimentos e esses encaminhamentos sejam realizados. Mais de 1.000 profissionais dos setores que envolvem atendimentos a crianças e adolescentes da administração municipal foram capacitados para terem a sensibilidade de perceber quando estão sofrendo violência. A rede protetiva busca o acolhimento e a proteção de todos. E Jardinópolis se destaca como cidade pioneira nessa iniciativa. O que nós temos de notícia é que um trabalho dessa magnitude, dessa profundidade, são poucos os municípios que têm assim, no estado. E ter um local que nós criamos e chamamos de centro de referência é um outro destaque. Naturalmente que, na medida que a cidade vai ganhando essa consistência nesse processo, esse centro de referência a longo prazo poderá e deverá até ser mais ampliado, com outras funções aqui dentro mesmo. Tudo é uma questão de estrutura e de demanda. Depois que a rede protetiva foi implantada aqui em Jardinópolis, as denúncias envolvendo violências contra crianças e adolescentes aumentaram em torno de 30% aqui na cidade. Os casos mais comuns são referentes a abuso sexual, muitas vezes dentro de casa. E aqui, a vítima e a família recebem todo o apoio necessário. A gente já percebeu que depois desses documentos, da capacitação das pessoas e da distribuição desses guias práticos, houve um aumento significativo de denúncias, né? Então, acho que isso é um diferencial, apesar de não ser um diferencial positivo, mas acho que é um diferencial positivo no sentido de que começaram-se a pensar sobre isso, né? O olhar, inclusive, a gente tem depoimentos de professoras, por exemplo, que fizeram a capacitação, de que começaram a olhar diferente para aquelas situações. Então, identificar os indícios de violência é muito importante. E isso estava se perdendo um pouco. Então, a gente conseguiu resgatar isso tudo. Então, hoje a gente consegue proteger muito mais e garantir muito mais os direitos dessas crianças. Um caso recente acompanhado pela rede protetiva e que está em investigação sigilosa pela Polícia Civil é o da adolescente que ficou 3 dias desaparecida. Ela teria sido dopada e abusada sexualmente por 3 homens. Precisou de atendimento médico e ficou internada no Hospital das Clínicas, unidade de emergência. É um fato pontual que exemplifica todo o propósito do funcionamento da rede. O Ministério Público tem papel importante em casos como esse e contribui para o fortalecimento do trabalho em equipe. Como a nossa estrutura municipal de rede protetiva ela está bem delineada, cada órgão com sua devida função pré-estabelecida, os profissionais sabem o que tem e o que não tem que fazer, muitas ações que o Ministério Público teria que judicializar para que a rede protetiva pudesse atuar, não há tanta essa necessidade, porque a rede está sabendo a sua função. Isso ajuda muito, porque a gente não tem que judicializar tudo, porque a própria rede, por si só, e o município se comprometendo a atuar em prol dessas crianças e desses adolescentes, já de maneira administrativa e previamente, extrajudicialmente, já resolve o município já consegue resolver vários problemas. E todos os envolvidos orientam que as suspeitas de violência cheguem na rede antes mesmo de comprovação para evitar consequências mais graves às vítimas. Existe uma ideia de que às vezes é a criança que tem que ficar
levando toda a problemática, né, para algum profissional, por alguém que ela confie, né? Mas às vezes a própria criança não quer falar, ela se entra num mundo, se isola, e alguns comportamentos acabam transparecendo, e o profissional devidamente capacitado consegue chegar perto dessa criança e acolhê-la, né? E na nossa comarca, os profissionais que fazem parte dela foram treinados para isso. É muito importante que a família, sabe, os professores, os profissionais, os cidadãos comuns, às vezes, se perceberem sinais de violência, tá? Fazerem vamos dizer, uma notificação. Não vamos chamar de denúncia porque ele vai denunciar e a pessoa vai ser condenada. Não, tá? É um olhar diferente para prevenir violências futuras. É fundamental que se crie cada vez mais essa conscientização, tá? Porque isso, infelizmente, está cada vez mais, lamentavelmente, acontecendo, não só na nossa cidade, mas no Brasil, talvez no mundo inteiro. Gislene Lopes, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. Um dos telefones para denunciar violência contra crianças e adolescentes em Jardinópolis é o 16999970084. Eu vou repetir, 16999970084. Lembrando que essa denúncia pode ser feita de forma anônima. São casos graves e merece uma discussão, merece a gente abordar mais, por isso já conosco aqui ao vivo no nosso canal digital da Clube está Marcela Fortunato, psicóloga. Marcela, desde já a gente agradece a sua disponibilidade de falar conosco aqui. Muito importante, né, Marcela, esse trabalho desenvolvido lá em Jardinópolis por meio dessa rede protetiva voltada à defesa da infância e juventude. Ótima tarde mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço novamente o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, né, eu vejo que esse trabalho ele é de extrema importância por vários motivos. Por exemplo, ele facilita a comunicação entre todos os envolvidos no trabalho de proteção à criança ou adolescente, então, os gestores, os profissionais e os usuários do serviço. Sem contar que é um serviço importante também para que políticas públicas se efetivem, né? E esse serviço, inevitavelmente, ele se torna um local de referência para a população que busca ajuda ou orientação nesse sentido, facilitando aí esse acesso. Marcela, é necessário que os municípios, a gente está falando desse caso específico de uma cidade, mas é importante que todos os municípios da nossa macro-região estejam atentos a essa questão de proteção quando o assunto é criança e adolescente em situação de violência. Sim, sem dúvida é extremamente necessário, né? Lamentavelmente, como a gente viu aí na reportagem, cresce o número de crianças e adolescentes que chegam até a rede pública e clínicas particulares também, como vítimas de violência. Então, como prevê o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o cuidado e a proteção de crianças e adolescentes não é responsabilidade apenas da família, né, mas também da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. A violência contra crianças e adolescentes, em todos os aspectos, é um problema de saúde pública. Bem, você falou que deve ser uma responsabilidade, digamos, compartilhada, né, de poder público da família. Quando a gente analisa, olha para a família, para quem está perto, quais os sinais que essas pessoas, até um vizinho, um amigo, deve analisar para saber que aquela criança, aquele adolescente está sendo vítima de algum mal? Então, os adultos, né, próximos a essa criança, que convivem com essa criança, eles precisam estar atentos a alterações de comportamento, de humor, né? Qualquer comportamento diferente que essa criança ou adolescente venha apresentar. Então, dependendo da idade, a gente pode estar atento a desenhos que essa criança faça, alterações de sono, muitas vezes brincadeiras inapropriadas, medos, a queda do rendimento escolar também é algo muito comum de acontecer, né? Comportamentos hipersexualizados. Então, qualquer comportamento aí que desvie do normal para aquela criança é preciso ser observado. Marcela, diante de toda a sua experiência, a sua formação, é importante a gente dizer, diante de qualquer suspeita, leve o fato às autoridades, denuncie.
Sem dúvida, sem dúvida. É sempre bom reforçar, né, que qualquer suspeita deve ser denunciada. Muitas vezes as pessoas elas ficam com medo de denunciar porque elas não têm certeza, né, se o abuso está ou não está acontecendo. Mas a denúncia é justamente para que essa investigação seja feita, né, e para que essa dúvida seja sanada. E qual que é o cuidado que o profissional da rede de atendimento tem que ter quando chega para atender uma criança que sofreu algum abuso sexual, enfim, alguma agressão? Em primeiro lugar, eu entendo que o profissional que oferece um atendimento para essa vítima, né, para essa criança vítima de violência, ela precisa oferecer um atendimento humanizado, né, primeiro de tudo, e atuar de forma articulada, então interprofissional, vários profissionais trabalhando juntos, e também multissetorial, vários setores. Esse profissional ele precisa saber trabalhar em equipe e saber ouvir, né? A escuta não é apenas papel do psicólogo, e o profissional ele tem que saber ouvir, inclusive o que a criança e o adolescente está falando. Sem contar que o profissional ele precisa tomar muito cuidado para que essa vítima não se sinta culpada pela violência e não seja revitimizada ali no processo, né, no acompanhamento, no tratamento, no pós-violência. Marcela Fortunato, psicóloga, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube, ajudando também tantas famílias nesse momento a entender que seus filhos, um vizinho, qualquer criança pode estar passando nesse momento por violência sexual ou uma violência física. Agradeço muito a sua presença aqui, um abraço e até a próxima. Até, obrigada.